Olha nós aqui outra vez para darmos continuidade ao nosso assunto sobre a razão instrumental, mas para isso nós dividimos essa fala em 4 momentos. Primeiro, segundo momento, nós já falamos no vídeo anterior, onde nós tratamos da evolução desse pensamento, dessas ideias a partir da Idade Média. E agora nós vamos para o nosso terceiro momento, terceiro e quarto momento. E aqui eu vou começar pelo iluminismo, né? E depois vamos cair então na crítica da escola de Frankfurt, né? E aí nós vamos falar da razão instrumental. Tá? E por último nós vamos então estabelecer essa razão instrumental, fazer essa conexão, né, dessa razão instrumental para o nosso mundo contemporâneo, como é que ela afeta esse nosso mundo contemporâneo. Então vamos lá, em primeiro lugar vamos ao iluminismo, né? Então vejam só, gente boa, veja que eu falei em ventos, novos ventos, sopro de liberdade que acontece a partir do século XV e XVI, a partir do Renascimento, né, a partir daquele momento em que a Europa volta-se para o humano, coloca o ser humano, o homem, no centro das suas atenções. Né? Então ali você vai ter uma busca, você vai tendo aos poucos uma dessacralização do mundo. Uma dessacralização. O que significa isso? Tornar o mundo mais laico, tornar o mundo mais secular, né? E deixando esse lado mais sacro dele que dominou toda a Europa a partir do século V, né? Depois de Cristo até o século XV e XVI. Muito bem. E tudo isso vai desaguar onde, gente boa? Gente boa, isso vai desaguar exatamente no iluminismo, né? O que venceu o iluminismo, cara? O iluminismo, ele é o apogeu, né? O apogeu da defesa, da apologia da razão natural, né, como instrumento de conhecimento, único instrumento de conhecimento. Então nós temos alguns defensores desse racionalismo, desse iluminismo, né, como John Locke, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, que o iluminismo ele vai em duas direções. Né? Ele tem duas direções. Uma direção política, nessa direção ele defende a ideia de liberdade, ele defende as ideias liberais contra toda forma de absolutismo. Né? Então é uma reação ao poder absoluto dos reis. Né? E por outro lado, você tem o iluminismo do conhecimento, do processo cognitivo, ou seja, colocando na razão natural o único instrumento que vai dar aquela segurança dentro de um conhecimento. E aí nós temos vários pensadores. Nós podemos dizer que do lado político nós temos John Locke, que defende a liberdade, que defende um Estado civil livre, liberal. Nós temos Rousseau, que vai defender um Estado, não diria democrático, né? Mas diria assim, onde a vontade geral, uma democracia mais direta. Veja só, vontade geral não significa democracia. Vontade geral significa todos querendo aquele mesmo objetivo. Todos querendo, vamos dizer, aquele prefeito. Todos querendo aquele presidente. Todos querendo aquele governador. Isso daqui é uma vontade geral. E é isso que Rousseau defende. Né? Rousseau não defende essa democracia que, vamos dizer, 51% escolhe um, enquanto 49% fica aí a mercê, tendo que viver com esses 51% que escolheram um determinado presidente, um determinado prefeito, um determinado governador. Né? Então, Rousseau não defende isso daí. Montesquieu, que defende a liberdade, que tripartiza, né? Vamos dizer, eu acho que é essa a ideia, tripartiza, acho que é o poder, né? Então, judiciário, legislativo e executivo.
Voltaire que defende essa liberdade mais civil, essa liberdade de expressão, de poder ir, de poder falar, certo? Né? E por outro lado nós temos os filósofos que trabalharam mais dentro dessa linha do conhecimento. E aqui eu vou destacar Kant. Né? Eu destaco Kant. Por que Kant? Porque Kant ele é a expressão maior do iluminismo, que tem uma proposta. Qual é a proposta do iluminismo? Que a razão seja o único instrumento capaz de um conhecimento verdadeiro, de um conhecimento seguro. Então, nesse sentido, Kant é o maior expoente. Mas qual é a proposta do iluminismo, Davi? A proposta do iluminismo, gente, vejam só, é criar, de uma certa forma, um paraíso na Terra. Existe uma crença de que aquele mundo transcendente, aquele mundo metafísico pregado pela igreja, onde nós vamos encontrar uma felicidade em outro mundo, uma felicidade completa, uma felicidade perfeita, né, eterna e imutável. Essa ideia de felicidade, ela só era possível no mundo metafísico, no mundo distante daqui. Ou seja, no mundo completamente transcendente. Então esse mundo, ele é dor, ele é sofrimento. Ele é dor, ele é sofrimento. Nós somos degradados, filhos de Eva, que esperamos entrar no mundo de Deus, no paraíso, onde todos nós seremos felizes. Então, para isso, era necessário renunciar a esse mundo. Dizer não a esse mundo. Era necessário tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos secularizava e passarmos a ter uma visão mais sagrada, olhando mais para o alto do que para baixo. Você vê que a maioria das imagens de dos santos, eles estão sempre olhando para cima. Eles nunca olham para baixo. Isso é muito interessante porque no quadro de Rafael também, Platão aponta para cima, enquanto Aristóteles aponta para baixo. Então são duas formas de você enxergar essa realidade. Então, que é nossa. Então o iluminismo, na realidade, a proposta dele era essa, de criar um paraíso, negar esse mundo, o lá de cima, né? Mas dizer que nós podemos sim construirmos um paraíso na Terra. E através de quê? Através da razão. Então, nesse sentido, a razão natural, ela tem que trabalhar. E ela trabalhou. Né? Ela trabalhou através de quê? Ela trabalhou através da ciência. Então nós tivemos um avanço científico extraordinário. Né? Ela trabalhou através da tecnologia. Nós tivemos um avanço tecnológico extraordinário. Né? Então tudo isso. Né? Então nós podemos dizer que a razão, de uma certa forma, ela conquistou aquilo que ela se propôs. Ela se propôs a tornar o mundo mais humano. Ela se propôs a tornar o mundo mais, vamos dizer, a tornar um mundo mais acessível, acessível através dos direitos. Então aí a criação das leis, a criação dos estados mais democráticos. Né? Então vejam, tudo isso aí nós temos hoje, nós podemos apalpar hoje. Né? Nós podemos ver uma alta tecnologia, nós podemos ver, tocar, sentir um computador de alta geração, um celular de alta geração. Nós podemos fazer compras pela internet. Né? Nós podemos estudar pela internet. Nós podemos fazer um curso de graduação todo pela internet, de pós-graduação todo pela internet, de mestrado pela internet. Nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos trabalhar a partir das nossas casas. E na ciência? Porra! Na ciência nós tivemos um avanço extraordinário. Veja só, o homem na década de 60, com 40 anos, ele era considerado velho já. Era considerado um idoso, estava fora do mercado de trabalho. Esse cara com 40 anos hoje é um cara considerado novo.
né, com todas as suas potencialidades físicas, para trabalhar, para exercer a sua função, seja qual área for. Só não para o futebol, né? Mas aí você vê que até mesmo tem gente aí jogando com 40 anos, olha o caso do Nenê, né, do Fluminense, do Vasco, do meu Vasco da Gama. Então, galera, então nós tivemos um avanço. Né? Hoje as pessoas, eu costumo dizer, por exemplo, que a ciência ela não tem uma alternativa para vencer a morte. E ela nem nunca terá, porque a morte ela é muito natural. Ela é tão natural quanto a vida. No entanto, a ciência ela pode retardar a morte. Através de quê? Através de avanços nas vacinas. Veja só, olha aí, nós estamos vivendo em tempo de pandemia e nós estamos nos preparando para a vacina. Através dos remédios, através das drogas que surgem, através de uma cirurgia, através de um transplante de órgão. Então, gente, para vocês terem uma ideia, nós tivemos avanços, sim, e muitos avanços. No entanto, assim como nós tivemos esses avanços que são extraordinários, tanto na tecnologia quanto na ciência, e aqui nós temos a vitória da razão, o paraíso que foi construído aqui na Terra, né? Mas nós temos também o outro lado. Se nós podemos falar em paraíso, nós também podemos falar em inferno. Porque essa mesma razão natural que conseguiu conquistar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que conseguiu fazer um paraíso na Terra, que eu acabei de falar para vocês, não olhando mais para cima, mas olhando para baixo, fazendo com que o homem buscasse a sua felicidade também aqui, ela também construiu um inferno. E esse inferno foi cruel, porque nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Pessoas sendo mortas. Por quê? Porque a razão humana conseguiu fazer armas. Conseguiu fazer bombas atômicas que acabaram com muitas pessoas. E até hoje eu não entendo por que nós temos que ter armas. Desculpa, é uma opinião minha. Porque eu não sou defensor de armas. E por aí você tira que o inferno foi construído. Mas o inferno não foi construído só por causa disso, porque judeus morreram pelo poder nazista, que também é fruto de uma razão. Mas por que também? Porque nós provocamos também miséria. Essa mesma razão que provocou essa opulência toda em nível de tecnologia e de ciência, ela também provocou misérias. Para você ter uma ideia, dentro do Brasil nós temos 2 Brasis. Nós temos um Brasil onde pessoas têm acesso a essa tecnologia e por isso pode estudar em tempo de pandemia. Nós temos pessoas que têm acesso a uma saúde com qualidade e por isso pode ser melhor tratado em tempo de pandemia. E nós temos também pessoas que não têm acesso a coisa nenhuma, que não têm nem acesso, por exemplo, à alfabetização. Nós estamos falando de um país que em pleno século XXI tem 14 milhões de analfabetos. E isso é sério. E isso é provocado por quê? Pela razão. Vejam só a destruição ambiental que nós tivemos a partir de toda essa crença irracional na razão humana. Olha lá os efeitos do cartesianismo. Eu penso, subjetivo. Você pensa, subjetivo. E o que não pensa? Não existe. Porque se eu e você, nós pensamos e existimos, significa dizer que a natureza não pensa, portanto, ela não existe. Então, portanto, nesse sentido, ela só tem sentido de existir porque eu penso. E aí nós conseguimos chegar a esse nível de desmatamento, de poluição de ar e etc.
Isso é a desgraça, a irracionalidade vindo por essa razão, que se acreditou piamente que traria um paraíso para a Terra. Mas se ela conseguiu construir esse paraíso, que é inegável, nesse sentido, entre aspas, paraíso entre aspas, por um lado também ela conseguiu construir também um inferno, que também é inegável, entre aspas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco. Valeu!